Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu quero deixar aqui uma mensagem que está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou samaritano? Bom, essa passagem é uma das passagens mais bonitas da Bíblia. Eu creio que você já ouviu falar da mulher samaritana, mas eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui nesse contexto. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos, ele passa por um lugar chamado Samaria, ele se assenta porque ele estava cansado, e ele manda os discípulos ir na cidade buscar comida e fica sozinho. Quando ele se assenta, vem uma mulher tirar água no poço. Que mulher é essa? A Bíblia não fala o nome, mas fala que era uma mulher samaritana. Qual horário ela veio? Meio-dia, porque como ela era uma pessoa que estava passando por rejeição da sociedade, ela escolhe um horário de menor fluxo. Quando ela chega, Jesus fala: me dá de beber. A mulher estava rancorosa, amargurada pela sua vida de sofrimento, de rejeição, então ela responde com rancor, né? Como que você me pede água, sabendo que você é judeu, eu sou samaritano, os judeus e samaritanos não conversam? Isso é uma rincha que tinha entre os povos desde a época de Roboão, filho de Salomão. Então, Jesus continua conversando com ela com mansidão. Olha, a água que eu tenho para te oferecer é a água da fonte da vida eterna. Ou seja, Jesus estava falando com ela assim: olha, a água que você vai tirar nesse poço aí é uma água que sacia a sua sede momentaneamente, a sua sede física, mas a água que ele tem para nos oferecer é a fonte da vida eterna. Quando Jesus continua conversando com ela com mansidão, ela vai desarmando aos poucos, ela fala assim: olha, mas você nem tem como tirar essa água. E Jesus continua conversando com ela com mansidão, ela fala assim com ele: me dá dessa água então que eu quero. Jesus fala com ela: vai, chama seu marido e volta. Ela fala: não tem marido. Ele falou: disseste bem, você já teve 5 e o que tem hoje não é seu. Jesus estava revelando ali toda a vida dela. Quando ela percebe que ela está diante de alguém importante, poderoso, ela fala assim: vejo que és profeta. Ali, ela se desarma toda. E ela fala algo para ele que ela tinha guardado dentro do seu coração, uma dúvida que ela tinha. Ela fala assim: nossos pais disseram que é nesse monte que se deve adorar, mas os seus pais, vocês judeus, falam que é em Jerusalém. Qual é o lugar que eu devo adorar? Ou seja, ela estava falando assim: é em Samaria ou é em Jerusalém? Aonde que eu devo adorar? Jesus então fala com ela algo impressionante. Ele fala assim: olha, mulher, deixa eu te falar algo. O Pai não está preocupado com o lugar. O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Jesus estava falando para ela assim: olha, Deus não se limita a espaço físico. Ele olha para o nosso interior. O ser humano olha para o físico, para o exterior, mas Deus está olhando para o nosso coração e Ele quer que nós o busquemos de todo o nosso coração. E no final, Jesus ainda fala uma revelação para aquela mulher que Ele não tinha revelado para ninguém. Ela fala assim: eu creio que o Messias vem. E Ele fala com ela: eu o sou. Ou seja, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que Ele não tinha falado para ninguém que Ele era o Messias. Nem para os discípulos Ele tinha falado ainda, né? Mas ali Ele revela uma palavra para aquela mulher. Aquela mulher sai tão impactada dali que ela vai até a sociedade correndo, ela larga ali o seu cântaro, né, o seu recipiente de buscar água, e sai para a cidade e começa a falar que ela conheceu um homem, que ele era profeta, que ele era o filho de Deus, que ele era isso, que ele era aquilo. E o mais legal dessa mensagem, que a Bíblia diz que muitas pessoas foram a Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Ou seja, ela começa a história como uma pessoa excluída, rejeitada e rancorosa, mas ela termina se tornando uma pessoa que levou muitas outras a Jesus. Que essa mensagem possa abençoar a sua vida e que você possa levar lá mais pessoas. Nos ajude a divulgar esse canal, porque essas mensagens que eu publico diariamente são para abençoar a vida das pessoas. Um grande abraço, até o próximo.